Nosso Lar de André Luiz, capítulo 16, Confidências. A palavra maternal me consolou, reorganizando minhas energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fosse uma bênção. Se referia às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos me alimentavam de estranho modo. Me sentia outro, mais alegre, animado e feliz. E exclamei comovido: Minha mãe, a esfera da sua habitação deve ser maravilhosa. Que sublimes contemplações espirituais, que bênção! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permanece em visões beatíficas, à distância de deveres justos. No entanto, devo te fazer sentir que as minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É, antes, revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado incessantemente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Mas aqui me ensinaram que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Então, desde minha vinda, procuro me esforçar por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. E meu pai? Perguntei. Onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu: Ah, teu pai. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na Terra, sempre nos pareceu fiel às tradições de família, arraigado ao cavalheirismo, do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas, no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas e, tão logo desencarnou meu pobre Laerte, a passagem no umbral foi muito amarga para ele, porque as desventuradas criaturas, a quem ele fez muitas promessas, o aguardavam ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio, ele quis reagir, se esforçando por me encontrar, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive, intrinsecamente. Então, se afins atraem afins, estaremos sempre juntos daqueles aos quais estamos em sintonia. Portanto, Laerte não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciou a visão espiritual, restringiu o padrão vibratório e o resultado foi apenas se achar na companhia das relações que cultivou, irrefletidamente, pela mente e pelo coração. Os princípios de família, o amor ao nosso nome, ocuparam algum tempo seu espírito. De algum modo, lutou, repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente enredado na sombra,
por falta de perseverança no bem, no bom e reto pensamento. Eminentemente impressionado, perguntei: não há meio de subtraí-los a tais abjeções? E minha mãe esclareceu: ah, meu filho, eu o visito frequentemente, porém ele não me percebe. Lembra, já falamos sobre isso. Deus não desampara ninguém. A ajuda está sempre ao nosso dispor, né? Está ao nosso dispor o tempo todo, mas não percebemos, né? Lembra quando André reclamou? Clarencio estava sempre do lado dele, mas ele não via. É o que acontece com o pai dele, né? Ele não vê. Por quê? Porque o nosso tesouro está onde está o nosso coração. Seu potencial vibratório ainda é muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes, das quais se tornou prisioneiro, o afastam das minhas sugestões. Venho trabalhando incessantemente, anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diferentes de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui no nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas em vão. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir sua visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Depois de longa pausa, suspirou e continuou. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila também vivem hoje no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou levada a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa da tua irmã Luísa, aquela que partiu quando você era pequeno. Luísa me esperou aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Mas ultimamente, depois de lutar corajosa a meu lado, a benefício do teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação de nossos familiares ainda na terra, que voltou a semana passada, a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Espero que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. As informações referentes a meu pai me assombravam. Que espécie de luta seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos. Não comungava todos os domingos? Elevado com a dedicação maternal, perguntei: mas a senhora auxilia o papai, apesar da ligação dele com essas mulheres infames? E ela ponderou: não as classifique assim, meu filho. Diga, nossas irmãs doentes, ou ignorantes, ou infelizes, também são filhas de nosso Pai. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também, e estou convencida de haver encontrado recursos para atrair todos ao meu coração. A grande manifestação de renúncia me espantou. Pensei subitamente na minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno me encorajava. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria rapidamente, interroguei: a senhora tem acompanhado o papai devotadamente?
nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Minhas imensas saudades também devem ser compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com essa separação? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou: porém, não deves te inquietar com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se generosa. A conversa se estendeu ainda longa, me envolvendo em sublime conforto. Mais tarde, ela se despediu. Curioso por saber onde vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Então, ela me afagou carinhosa e disse: não venhas, meu filho. Me esperam com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Então, como ela pertence a um plano superior, né? Nem André havia, nem Laerte a vê. Para poder ser visível ao André, ela precisou do auxílio dos gabinetes transformativos do Ministério da Comunicação, porque ela precisou de recursos fluídicos para ficar mais densa, para que a sua aparência, para que as suas roupas fossem as que André conhecia. E é claro, ela também será ajudada para voltar para o plano, né, que ela habita. Além disso, ainda preciso me avistar com o ministro Célio para agradecer a oportunidade dessa visita e deixando em minha alma duradoura impressão de felicidade, me beijou e partiu. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.